Manuel Chang, o que é que vai acontecer, qual é o futuro, qual é o presente, até que ponto este senhor poderá voltar a Moçambique. Para que este senhor fosse, e segundo a própria lei, viram que o sensato seria mandá-lo para os Estados Unidos da América. Tendo ido aos Estados Unidos da América, foi julgado, não houve lá muitas novidades, como se esperava, como se especulava. Na altura, muitos moçambicanos diziam que se este senhor for aos Estados Unidos da América, nós vamos ter aqui nomes que não foram tocados aqui em Moçambique. Ou melhor, se esse senhor trouxer alguns nomes lá nos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América poderá chamá-los, poderá responsabilizar aqueles todos nomes que, se calhar, foram citados na terra de vidas ocultas aqui em Moçambique e que não vimos no banco dos réus. Havia essa expectativa. Até quer dizer que Chang está bem nervoso. Chang está nervoso, vai entregar os outros comparsas que estiveram envolvidos e que, se calhar, escaparam da varredura da justiça. Porque o gestor não fazia aquela que era distriça, aquela que é a averiguação, aquele que é o cruzamento de informação. Algumas coisas eram verídicas, outras eram falsas. Há pessoas anônimas que, se calhar, viam o cenário e concluíam que aquilo que estão a ver significa isto, e logo mandavam e davam informação, partilhavam e aquele blogueiro publicava. Por que estou aqui a recuperar assunto, esta página na Icambuma? Com isso eu quero dizer, vocês estão, eu digo isto baseando-me também nas vossas explanações quando abri as linhas, vocês estão meio receosos dos órgãos de comunicação, dizem que não estão a noticiar tudo, não estão a informar tudo. Mas nessa altura, mesmo sem órgãos de comunicação, a informação flui.
pese embora muitas vezes o órgão de comunicação vem para complementar, trazer aqui a veracidade. Mas a informação flui. Se já tivessem levado um e o outro para ser ouvido, mesmo sem órgãos de comunicação, já teriam a ver nas redes sociais, ou vídeo ou foto. Nós íamos aparecer se calhar para dizer, não, isto não é verdade, estão aqui provas. Oh, sim, é verdade. Baseamos nisto, mas aquilo. Então aqui a informação flui. Deturpado ou não deturpado, nas redes sociais estão lá informações a circular. E se ainda não circulou nada sobre alguns nomes que provavelmente os senhores esperavam que também fossem levados para a justiça, é porque ainda não foram. Ou não existem. Tão simples quanto isso. Ok. Temos aí o Nhu Shang. Não, estou a dizer Nhu Shang. Manuel Chang. O padrinho do Dércio. Dércio Kras, o suposto padrinho do Dércio. Dércio, o homem que fez uma burla milionária da sua parceira. Um abraço a Dércio, que sabemos que onde está não tem telefone, onde está a fazer uma coisita. O Dércio, para quem se recorda do Dércio, o homem que enganou uma família inteira, casamento, não casamento. Força aí, Dércio, aguardamos por si. Onde está não tem acesso ao telefone. Seu padrinho, seu suposto padrinho voltará e não te vai encontrar porque você não está cá. Ai. Senhoras e senhores, meus caros, vamos ouvir Vítor da Fonseca. O que é que diz Vítor da Fonseca sobre este caso? Carrega aí. Ao emprego tem direito à indemnização e também um procedimento criminal pela comandante ou comandante que assim o inibiu de poder exercer este direito. E também é uma coisa muito importante, o Estatuto de Agente Funcionário do Estado já preconiza no artigo 18º sobre os requisitos para o ingresso ao aparelho do Estado. E um dos requisitos fundamentais é ter idade igual ou superior a 18 anos, desde que tenha completado no mínimo de 180 contribuições já para a aposentação. Mas a questão do fundo aqui é a sanidade mental e a capacidade física compatível com a atividade que vai exercer na administração pública. Quer dizer que todos os agentes, todos os candidatos à polícia obedeceram a questão da compatibilidade ou eram compatíveis à sua capacidade física e também para o exercício da administração. Portanto, isto é uma violação grave. Pedimos quem de tutela que possa restabelecer a legalidade e pedimos o fiscal da legalidade do Ministério Público que possa atuar porque é uma violação estreita da Lei 19/2014, 27 de agosto, quando inibe a este coitado jovem que sai das províncias à procura de emprego. Não pode ser uma condição sine qua non de inibir essas pessoas. Então, vamos à questão de fundo que o Massango propôs para que nós pudéssemos discutir relativamente ao Manuel Chang. Relativamente ao Manuel Chang, vindo a Moçambique, não há nenhum procedimento criminal que possa incidir sobre ele, visto que este cidadão já cumpriu a pena que naturalmente foi condenado ao nível dos Estados Unidos da América de 8 anos e meio da sua moldura penal, tendo cumprido a metade pelo tempo que esteve detido a nível da África do Sul desde 2018. Há uma condição, obviamente, deste indivíduo não poder ainda ser condenado em Moçambique, porque não pode ser condenado o mesmo indivíduo pelos mesmos tipos legais de crime, visto que chamava-se branqueamento de capitais, não só a lei de branqueamento de capitais, a lei 14/2023 já preconiza a questão da moldura penal, e se estivesse em Moçambique a sua moldura penal seria de 12 anos, mas como esteve na África do Sul, nos Estados Unidos da América, foi condenado entre dois tipos legais de crime, que é a conspiração para auto fraudulento e também para a questão de lavagem de dinheiro. O que quer neste momento dizer, tanto o Ministério Público já se pronunciou relativamente à questão de não dar aso a este procedimento criminal em detrimento de ter sido já condenado. O que neste momento pode acontecer, querendo o Ministério Público e a representação ao Estado, pode pedir o ressarcimento relativamente pelos danos que Moçambique sofreu a quando dos valores assim desviados. De salientar que o Manuel Chang já havia deixado a garantia de 7 milhões de dólares americanos como a sua garantia, que o Estado moçambicano pode entender que este abastecível já tenha sido resolvido. Tanto em linhas gerais, estamos a dizer que não há nenhum procedimento criminal, tendo em conta que o Código Penal, no seu artigo 5º, fala dos crimes praticados no exterior, que há uma equivalência no que concerne ao Estado moçambicano, visto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos também
prevê que o indivíduo não pode ser condenado por os mesmos crimes que tenha cometido numa outra jurisdição, tendo em conta que a nossa lei penal, a Lei 24/2019, faz referência, não há mecanismo eventualmente de poder assim o condenar o Manuel Changa. Provavelmente poderá se restabelecer a reparação dos danos na área civil, que também é legal, assim querendo o Estado moçambicano, e acima de tudo ele pode estar na paz, pois o titular da ação penal já falou a nível do informe anual à Assembleia da República, Procurador dos Internautas, a todos os telespectadores da tua televisão. Em primeiro lugar, quero desejar a todos os internautas sucessos e uma boa quarta-feira. Relativamente ao tema proposto pelo Alexandre Massango, é importante salientar que vamos falar daquilo que é a vida do Manuel Changa após o cumprimento da pena a nível dos Estados Unidos da América. De referir que antes de atacarmos este assunto, tem uma questão prévia relativamente à questão dos direitos fundamentais que incide todo cidadão moçambicano. Nesta vertente, é importante tendo em conta que temos vindo a assistir atos macabros, neste momento de discriminação, perpetuados pelos agentes da administração pública. Poderia me ater à situação que nós acompanhamos a nível de Matalano, como também de outras entidades do Estado. Poderá ser também a CIPOD, a exclusão de jovens seropositivos. Portanto, isto viola aquilo que é a nossa Constituição da República de Moçambique, porque, tendo Moçambique um Estado de direito democrático, deve-se primar nas normas. E, acima de tudo, o artigo 41 da nossa Constituição da República já prevê outros direitos pessoais. Outro dos direitos pessoais é que deve salvaguardar o bom nome, a reputação e a integridade e a vida privada de todo cidadão moçambicano. Não obstante isso, e a nossa Constituição também prevê no seu artigo 84 direito ao trabalho. Quer dizer que todo cidadão moçambicano tem o mesmo tratamento aos demais, como também podemos conjugar com o artigo 35 da nossa Constituição da República também, quando fala do direito universal, fala da universalidade. Todos nós somos iguais perante a lei, independentemente dos domínios que possam incidir num solo pátrio. Nesta perspectiva, o direito ao trabalho é um direito constitucional e assistimos nos últimos dias que a diretora ou o comandante que vela sobre a formação a nível matalano tem vindo a despedir ou expulsar jovens que supostamente sejam seropositivos. Isto é uma discriminação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos condena veementemente a atuação, como também a Carta Africana condena no seu artigo 28º, como também prevê a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 7, como também no artigo 23º, sobre a questão que todos são iguais perante a lei, independentemente dos desafios. Mas não isto, também é importante nos ater à Lei 19/2014, de 27 de agosto, que preconiza que no artigo 4, diz que todos os cidadãos têm a integridade e também a questão da vida privada no que diz respeito e a sua própria saúde. Diz ainda que o Estado deve garantir o respeito pela dignidade da pessoa humana vivendo com HIV ou SIDA. E o artigo 4 diz que todos gozam dos mesmos direitos, independentemente de qualquer pessoa ou tratamento. Portanto, esta questão do seropositivo é uma questão de privacidade, como também prevê a nossa lei 19/2014, 29 de agosto, quando fala da privacidade deste trabalhador ou candidato ao emprego sobre a sua condição serológica, tem a privacidade. Tá? Não pode ser uma condição de inibir as pessoas de não concorrer às vagas em Matalano. E, acima de tudo, é importante salientar que o candidato que neste momento sente-se lesado e foi tirado deste concurso pode requerer junto dos tribunais, como manda o artigo 70 da nossa Constituição, conjugado com o artigo 61 da Lei 19/2014, de 27 de agosto, a não admitir. Ok. Vimos aqui o Dr. Vítor da Fonseca, que teve aqui um assunto prévio que parece brincadeira, mas é um assunto sério. Está a falar dos que foram retirados de Matalane ou de um sítio porque são seropositivos. Atenção nesse ponto. Antes mesmo de ir ao assunto Manuel Changa, podemos jogar um bocadinho no assunto Manuel, esse assunto prévio que traz o Vítor. Este assunto é interessante. Muitos de nós estamos desprovidos, não temos a ciência
do quando e como devemos recorrer e como é que devemos agir, o Fonseca nos traz aqui essa visão. Vou ao intervalo e volto para discutir estes dois pontos relacionados a Manuel Chang e esse ponto prévio que o Vitor da Fonseca levanta aqui nesse programa Diário do Povo, e conto com cada um de vocês. No segundo bloco tem um assunto para discutir também sobre vocês, nossas irmãs, vocês, nossas mães, vocês, mulheres, vocês, nossos apoios. Quero trazer aqui uma imagem, diga de passagem, vergonhosa, mas uma imagem vergonhosa, onde duas mulheres envolvem-se em pancadaria por causa de um marmanjo, por causa de um homem. Vou intervalo e volto já.